A paz do Senhor Jesus, amados, Deus abençoe a todos. Hoje aqui na Igreja Aliança com Deus, mais um culto maravilhoso, o culto buscando o Espírito Santo do Senhor. E aonde, amados, tenha certeza que o derramamento da unção de Deus sobre essa igreja, sobre a sua vida, já está acontecendo. O derramamento das unções que o Senhor tem para nós hoje, através do seu Espírito Santo. Então, amados, você vai receber uma palavra poderosa hoje, e através da palavra você vai ser abençoado, curado. Deus vai trazer um azeite novo para a sua vida. E quero falar com você, amados, antes de entrar na palavra do Senhor, que ontem, quarta-feira, tivemos uma reunião maravilhosa do Unity, unindo pessoas no corpo de Cristo, ministrada pelo nosso amado irmão Renato, do ministério Hillsong Church, de Dublin, lá da Irlanda. Foi uma bênção, uma palavra maravilhosa que ele nos trouxe, e saímos dessa reunião enriquecidos do poder da palavra de Deus. Então, amados, eu já deixo o convite para você, não perca cada reunião nossa. Deus tem nos surpreendido com a palavra dele, Deus tem trazido milagres, Deus tem trazido esclarecimento para você, de realmente quem é Jesus, como Ele te ama, como Deus te ama. E ontem pudemos glorificar o nome santo do Senhor, através da vida do Renato. Então, eu convido você quarta-feira que vem, às 20h30, através da plataforma Google Meet, a você estar conosco, participando de mais uma reunião abençoadíssima que vamos ter em nome de Jesus. Ontem também tivemos um novo podcast, episódio 13, maravilhoso, para nos abençoar a nossa vida grandemente. Então, você, meu amado, que nos acompanha no nosso podcast semanalmente, se você não ouviu o episódio 13, ouça que está maravilhoso. Jesus é aquele que pode transformar a nossa incredulidade em fé. Ouça essa mensagem, ouça, porque muitas vezes nós achamos que nós temos fé, que nós acreditamos, mas através dessa mensagem, quem sabe, você pode até se colocar como uma pessoa incrédula. Não, Bispo Moacir, não fala isso, não sou eu, é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar para você, se você é uma pessoa que tem fé, ou se você é uma pessoa que é incrédula. Mas isso não diminui a sua bênção, a sua vitória. Jesus dá a vitória para aquele que tem fé, mas dá a vitória pro incrédulo também. Jesus é tão bom, o amor dele é imensurável, que mesmo o incrédulo, ele é abençoado. Então, ouça essa mensagem e receba a sua vitória. Tem uma mensagem maravilhosa, abençoadíssima, para você receber. É uma palavra que você vai receber, você fala, meu Deus, eu recebo essa palavra. Você vai receber milagre e vitória através desse podcast em nome de Jesus. E também quero pedir a você, amados, que domingo esteja conosco aqui no nosso culto presencial às 11h da manhã. Estaremos aqui na rua Abílio Pedro Ramos 749, Sobreloja, aqui no Jaçanã,
fazendo o nosso culto presencial às 11 horas da manhã, culto da família. Você está convidado para estar aqui conosco, receber as vitórias do Senhor. E você que não pode, é de outro estado, né? Então que você possa nos acompanhar a nossa transmissão online a partir das 11h30. E também, amados, eu peço que você possa abençoar a nossa obra com o seu dízimo, com a sua oferta alçada, que você seja um semeador, que você seja um dizimista da obra de Deus, um dizimista fiel, não um dizimista que dizima uma vez por ano. Isso aí não é dizimista não, um dizimista que dizima 2, 3 vezes por ano, só quando você acha que tem que dizimar. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Olha, eu vou abençoar ele só quando eu quiser. E não é isso a promessa do Senhor. A promessa do Senhor diz que Ele vai nos abençoar sempre. E principalmente, os que são dizimistas fiéis, de janeiro a janeiro, dizimistas que estão realmente dispostos a fazer a vontade de Deus, abençoar a obra, tem regozijado os grandes milagres, porque é através do dízimo que nós podemos fechar as brechas para que o devorador, migrador e gafanhoto não entre na nossa vida, não somente na vida financeira. Sabia que o devorador gafanhoto também entra na sua vida espiritual? Que o devorador e gafanhoto migrador também entra na sua vida sentimental? O que é isso, Bispo Moacir? Não sou eu, não, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que pela permissão de Deus, quando nós não cumprimos a palavra do Senhor, não queremos cumprir, o Senhor permite que o devorador, gafanhoto e migrador entrem na nossa vida. E você acha que entra na nossa vida só numa área? Não, entra em tudo. O cupim, quando entra numa casa, ele não vai só no guarda-roupa, ele vai aonde ele quer. Ele arrasa tudo. O cupim corrói até cimento, amados. É um terror. É parede, é móvel, é terrível. E é assim quando o devorador, migrador e gafanhoto entra na vida de uma pessoa, ele devora tudo, é terrível, e é bíblico. Eu não conheço essa passagem, Bispo Moacir. Então você não conhece a palavra de Deus, tem que conhecer, amados, tem que acompanhar a Igreja da Aliança com Deus, em nossas pregações do YouTube, nos nossos podcasts, aí para você conhecer a palavra de Deus, vir aqui na nossa igreja, frequentar esse ministério que prega a verdadeira palavra, pregar a verdadeira palavra de Gênesis, Apocalipse. Então, amados, eu peço a você, seja um dizimista fiel de janeiro a janeiro, fiel. Você quer que Deus seja fiel com você, mas você não quer ser fiel com Deus. É legal isso daí, é muito bacana, né? É ótimo. Mas Deus não deixa de ser fiel conosco de maneira alguma. Então, amados, eu peço a você que em nome de Jesus Cristo, através do número da nossa conta bancária, da Caixa Econômica que está sendo colocado aí, que você possa realmente ser um dizimista fiel, cumprir a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? E nós vamos já entrar na palavra de Deus, mas para entrar na palavra de Deus, vamos chamar o pregador da noite, Pastor Eduardo. E peço que você levante sua mão para cá, você que está aí nos assistindo, para que possamos orar pelo pastor Eduardo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, abençoa o teu servo, o pastor Eduardo, que vai ser o mensageiro da tua palavra através do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo fale conosco, fale com a tua igreja, fale com todos que estão nos assistindo, para que o teu Espírito Santo ponha palavras na boca do pastor Eduardo, venha sobre a vida dele, e que haja um grande derramamento do teu Espírito sobre nós, que haja, Senhor, um renovo, um avivamento,
avivamento, Senhor, em nós, que haja um novo azeite essa noite, Pai, sendo derramado sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Nós temos a certeza que através da Tua palavra, o nome santo do Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado e glorificado, porque o Senhor Jesus é o único digno de toda a honra e toda a glória. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Deus abençoe, fica à vontade, pastor Eduardo. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vós, amém? Grande noite, muita alegria, muito prazer estar aqui, trazendo do Espírito Santo de Deus uma palavra de entendimento, uma palavra de fortificação, né? Uma palavra de fé, pois é evidente que eu vou falar de Jesus Cristo, né? E há aí no mundo secular, mas isso é uma grande verdade, as pessoas dizem assim: olha, é o seguinte, não interessa qual é a pergunta, você pode fazer a pergunta que você quiser, mas a resposta é uma só, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí a pessoa fala assim: poxa, mas tudo é Jesus? Tudo é Jesus, amado. Tudo é Jesus, e nós vamos ver na palavra do Senhor, onde diz que tudo é Jesus. O Deus Jesus, o Deus Espírito Santo e o Deus Pai. Amém? A palavra de Deus está toda ela focada em Jesus Cristo. O próprio Deus quis assim, é evidente. Por que será que quase em sua totalidade a Bíblia trata de Jesus? É só Jesus, o tempo todo. Podemos observar que a Bíblia, que tem 66 livros, que são divididos entre Antigo e Novo Testamento, porém o complementar do Novo Testamento é Apocalipse. Será que Jesus está nos três? Temos certeza que sim, mas vamos confrontar a palavra do Senhor. Jesus faz parte de todos estes livros no Antigo Testamento de maneira indireta, ou seja, sendo profetizado a sua vinda, o Filho de Deus, o Salvador. Então no Antigo Testamento Deus, por intermédio dos seus profetas, né, traziam ao seu coração essa profecia: diga meu povo, que eu enviarei o meu Filho, para que ele venha fazer a justiça, que ele venha trazer a salvação para aqueles que me amam em espírito e verdade, para aqueles que me adoram, para aqueles que não tenham outros deuses, para aquele que eu seja o único Deus. Então Deus faz uma promessa no Antigo Testamento, que iria enviar o seu Filho para nos libertar, para nos salvar. Já no Novo Testamento vemos as profecias se cumprirem com o seu nascimento, a sua implantação de um novo reino, né, celestial, no qual nos oferece o Espírito Santo, o nosso Consolador, para que nos ajude, nos oriente a chegar até os fins dos tempos com o Apocalipse, onde, de novo, ele aparece para salvar e arrebatar a sua igreja. Quem? Nós, eu, você, que crê em Cristo Jesus, eu, você, que entregamos a nossa vida nas mãos dele, eu e você que nos batizamos e fazemos parte da Santa Ceia, que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Vamos observar em João, o evangelista, se referindo a Jesus como verbo, e vamos usar um artifício, trocando a palavra verbo pela palavra Jesus, pois como veremos, Jesus é o verbo encarnado, certo? É assim que a palavra diz, que Jesus é o verbo
encarnado. E João faz aqui uma colocação muito maravilhosa, né? E nesta situação que eu quero dividir com os irmãos, vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais fácil, e de uma maneira até sistemática, quero dizer, insistente, né? Nessa situação, porque a palavra diz que tudo foi feito para Ele, com Ele e para Ele. Então tudo foi feito para Jesus. E aí às vezes a gente fica imaginando, fica pensando, mas onde é que está isso na Bíblia? Eu nunca li isso, que tudo foi feito com Ele e para Ele, né? Então vamos observar, né? Porque daí nós temos a imaginação, né? Nós temos a certeza, nós temos a garantia daquilo que nós falamos agora no começo, né? Que não interessa qual é a pergunta. A solução é Cristo Jesus. Então em João 1:3, João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos agora ver como é que fica com essa substituição, né? Vamos trocar verbo pelo nome de Jesus, porque Jesus é o verbo encarnado. Verbo nós sabemos que é aquele que toma a atitude, que é aquele que faz a ação, que tem a ação, né? Ó como fica mais saboroso, mais palatável a palavra do Senhor com essa mudança. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, como é até hoje. Ele, quem? Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele nada do que se foi feito se fez. As pessoas dizem que Jesus era o verbo, pois o verbo é a ação, a criação de todas as coisas. É dessa maneira que nós entendemos. Porém, a situação é ainda mais profunda do que isso, muito mais profunda. Jesus é a voz de Deus criadora. Jesus é a voz de Deus ordenando que houvesse, pois quando Deus pronuncia lá em Gênesis 1, de 6-17, e agora vai ser um pouco mais sistemático, nós vemos Deus falando, e a voz dele sendo a de Jesus, executando. Vamos observar? 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A palavra haja é o próprio Jesus executando, é o verbo que se tenha, que haja, que se crie. Deus utilizando de Jesus na sua boca. Por isso que nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia, como a boca de Deus para nós. No 7, fez pois Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento. Assim foi. Quem fez? Deus. Porém Jesus o executou. 8, chamou Deus o firmamento céu, e pôs a tarde e a manhã, o dia segundo. O céu foi chamado firmamento por quem? Por Jesus Cristo. O firmamento, porque ele está onde está, no firmamento da palavra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aquilo não cai, as estrelas estão lá, não sai, a lua, o sol, todo o firmamento contido na palavra de Deus. 9, e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. E novamente a palavra diz: e disse Deus, e quem executou? Cristo Jesus. Amados, nós vamos percebendo em toda esta sequência que tudo que Deus fez foi por intermédio de Cristo Jesus.
Esse compêndio faz com que nós entendamos que tudo foi feito para Ele, tudo foi feito por Ele. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. No 10, chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. O melhor, Deus deu o nome de elementos, e lemos Jesus chamando os elementos, né? Então tudo, novamente, e dessa maneira, sistematicamente, Jesus está envolvido na criação de todas as coisas. E o que vai ainda nos apresentar? Ele disse: Deus produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que, segundo as suas espécies, deem frutos, que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Amados, cada coisa que Deus fez, cada coisa que Jesus preparou, com amor, com carinho, sabendo qual a finalidade, para que é que nós iríamos se utilizar daquilo, né? Para que fosse o nosso sustento, para que fosse para os nossos deleites, para que nós observássemos e achássemos graça naquilo que Deus fez para nós, para que nós viéssemos a contemplar, para que nós viéssemos saber que tudo aquilo que foi feito por Ele, para nós, para a glória dEle, para que nós viéssemos usufruir. 13, foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Veja que aí, como Deus é atemporal e nós somos temporais, nós temos um limite, nós temos um prazo de validade. Cada um tem uma quantidade de anos para viver, segundo a palavra do Senhor. Então ele já começa a introduzir o tempo, para que nós desfrutemos do tempo também. Porque Deus, Jesus, desfruta do tempo ininterruptamente. E nós não, nós somos temporais. 16, Deus, pois, fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, fez, verbo de ação, Jesus. Em tudo o que ocorreu, Jesus fez. Vamos lá em Colossenses 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Louvado seja Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora nós começamos a entender, juntando informações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o porquê de todas as coisas. E nós vamos lá fechar em Apocalipse, vamos acompanhar. A partir daí, como já sabemos, Adão tomou o fruto mordido por Eva e também o comeu. Ele assinou sua sentença de morte. Como assim? É simples entender. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Nós estamos cansados de ouvir isso, né, amados? Nós sabemos, nós buscamos não pecar, mas sabemos que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram e infelizmente a morte veio como uma consequência do pecado. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Veja então que por intermédio de Adão, a criatura primeira que Deus fez, Adão e Eva, os primeiros seres viventes, humanos, sobre a face da terra,
tinha deixado ele uma lei, tinha deixado ele uma orientação para que não comesse de um determinado fruto, que ele pudesse comer de todos os frutos que ali no jardim do Éden havia, menos aquela fruta. E nós sabemos que, como lemos, que o pecado, o salário do pecado é a morte. Veja que a partir do momento que ele desobedeceu à lei, entrou no pecado, já entrou a morte com ele. E sobre todos os seres viventes, até a terra sofreu com esse pecado. Tudo sofre com o pecado. Então nós temos que observar que a partir do momento que nós não caminhamos na presença do Senhor, a partir do momento que nós não seguimos a sua palavra, nós estamos pecando. E esse pecado vai nos levando à morte mais cedo, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Aqui explicitamente está dizendo da morte espiritual, mas a física também, porque a desobediência faz com que nós venhamos a andar por caminhos indesejáveis, por caminhos perigosos. Por quê? Porque nós deixamos de escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Porque independente de qualquer situação, Deus nos ama. Deus nos ama. Existe a graça comum, a graça por ser uma criatura de Deus, pois filho de Deus é aquele que o aceita em espírito e verdade, aceita como o seu salvador, como o seu criador. Mas a graça de Deus é comum a todos. Seria injusto Deus beneficiar um e não beneficiar o outro. Mas a palavra também diz que veremos a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Então, amados, nós só temos que ganhar a partir do momento que nós colocamos o pezinho na trilha, né? Que nós buscamos caminhar naquela estrada estreita, né? Todo mundo querendo nos afunilar, todo mundo nos apontando o dedo, muitas das vezes zombando de nós, né? Mas nós temos certeza somente de uma coisa, né? Que a vitória é em Cristo Jesus e Ele é conosco, como nós também somos com Ele. A partir de todo momento que nós fazemos a refeição do corpo e do sangue de Cristo, nós fazemos parte, nós novamente somos enxertados no corpo de Cristo, para que Satanás não nos venha acusar. Pois Satanás não pode acusar a Cristo Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o qual não tem pecado. Ele é o qual levou sobre si todos os pecados de todas as épocas, de todos os seres humanos. Quem é Satanás para apontar o dedo para Cristo Jesus? Quem é Satanás para nos apontar o dedo a nós, uma vez que nós fazemos parte de Cristo Jesus? E por aí nós vamos adentrando na palavra. Mas Deus faria alguma coisa, Ele estava disposto a salvar o homem, nem que para isso Ele próprio tivesse que nascer, viver e morrer como homem, para que pudesse resgatá-lo. E assim o fez, levou adiante o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna, plano mediante o qual seu Filho Cristo Jesus daria a vida em lugar do pecador. Então aí nós começamos a entender tudo o que havia no Antigo Testamento, todas aquelas ofertas a Deus, um novilho escolhido, um novilho imaculado, um novilho sem mancha, sadio, forte, né? Para que por intermédio da expiação do sangue daquele animal fosse coberto os nossos pecados. Então Cristo veio como homem, como nós somos, para se entregar, para se fazer como um novilho, para que com o seu sangue nós fôssemos salvos. Então esta é o que Deus programou para o seu Filho, né? Permitiu para que seu Filho viesse fazer por nós a salvação. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna, plano mediante o qual o seu Filho Jesus Cristo daria vida
em lugar dos seus pecados. Está lá em João 3,16. Quase ninguém tem gravado esse versículo, né? O bispo quase não fala. Eu preciso pedir para o bispo falar um pouco mais desse João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa situação nós já levantamos aqui, né? Perguntando se algum de nós que somos pais e mães daríamos o nosso filho para salvar a vida de qualquer um. Ninguém se ofereceu, não há essa possibilidade. E Deus, no seu infinito amor, ofereceu o seu Filho para que cada um de nós que o aceitássemos e cremos nele, sejamos salvos, né? Tenhamos vida eterna com ele. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, estando mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça de Deus. O Filho de Deus carregou sobre si a nossa culpa. Porém, a nossa salvação não vem da morte dele. Muitas das pessoas pensam que nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz, mas não foi só por isso. Não é porque ele morreu na cruz que nós somos salvos, e sim pela sua ressuscitação. Quando Cristo ressuscitou, sobre a promessa de Deus, por intermédio do Espírito Santo, ele deixou isso para as nossas vidas, para que todo que naquele crê, seja salvo. De que maneira? Dessa maneira, sendo ressuscitado. Como entrou o pecado por um homem, como a salvação está sendo por um homem, toda a humanidade se aproveita da situação. No pecado, sendo pecador. Na ressurreição de Cristo, aquele que o aceita em espírito e verdade, como seu Salvador, como seu único e exclusivo Salvador. A sua promessa nos garante a nossa ressurreição com Ele, tendo vida eterna com Ele. Vamos ver como é que acontece. Quem tem vida eterna aí? Glória a Deus! Estou sentindo que muitos dos que estão nos assistindo têm levantado a mão. Oh, glória! Já aceitei Jesus, já entreguei a minha vida, a minha alma aos pés do Senhor. Já entrei no batismo do perdão dos pecados, eu já comungo junto da carne e do sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. O plano de salvação, o que nós precisamos fazer? A parte final de Romanos 6, 23, fala acerca da vida eterna e de que ela é um dom gratuito de Deus. Ou seja, um presente para cada um de nós. O que nós temos que fazer? Esse presente, o que nós temos que fazer para conseguir aceitar esse presente tão maravilhoso que Deus nos concede? Está lá em João, 1 João 5, 11, 12. 1 João 5, 11, 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não o tem, o Filho de Deus, não tem vida. Além de aceitar, também devemos exercitar a nossa fé. E isso nós podemos observar em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, onde diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim a salvação não depende da nossa boa obra, é dom de Deus. Não adianta nós queremos ser bonitinhos, fazer isto ou aquilo para alcançar. Deus nos amou primeiro, antes mesmo que nós tivéssemos condições de observar a luz, antes mesmo de nós observarmos os pecados que nós
fazemos, Deus nos amou primeiro. Isso é dom de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que muitas das pessoas não conhecem a palavra, se colocam de maneira miserável na presença de Deus, sem saber que Ele nos amou primeiro. Você não precisa ficar triste, pode pôr um sorrisão na tua boca aí, porque tu tens a promessa de Cristo sobre a tua vida. Se você o aceitou, se você se batizou nas águas, se você persevera, como a palavra diz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos levantar o ânimo, vamos ter um pouco mais de fé, uma coisa mais sólida. Não vamos ficar só nas palavras, vamos agir junto à palavra de Deus, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Temos que ter certeza disso, amados. Como você, quando caminha, você coloca um pé à frente do outro e você sabe que você desloca, é dessa maneira que nós temos que caminhar na presença de Deus. É cada dia um dia, de fé em fé, de milagre em milagre, pois nós estamos susceptíveis a todos os momentos aos milagres de Deus. É que muitas das vezes nós nos desorientamos, nós nos envolvemos com as situações do dia a dia, deste mundo, e esquecemos de dar ouvido a Deus. E o Espírito Santo está ao nosso coração a todo momento, falando: não seja surdo espiritual, abra os teus ouvidos espirituais, se ligue mais com Deus, deixa um pouquinho o mundo, não fique escutando tanta morte, morreu tanto, vai ser enterrado tanto. Amados, a morte, para quem está em Cristo, é vitória, é salvação. Nós temos que ter isso em nosso coração. Nós temos que ter a certeza. Porque para ver a Deus, nós temos que morrer aqui. Mas a morte é o começo de uma vida eterna. É o novo linear com Cristo Jesus. Vamos largar um pouquinho dessa situação de mundo. Todo mundo fala, quero ver a Deus, mas eu não quero morrer. Não tem como, não tem jeito, cada um tem o seu dia, né? Mas eu não estou aqui falando de morte, eu estou aqui falando de vida, e de vida eterna, e com alegria, debaixo das bênçãos do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Somos herdeiros, e isso ultimamente parece que está sendo muito apregoado, isso está sendo muito marcado, né? Porque de herança todo mundo quer saber, né? Muitas vezes ninguém quer saber de deixar herança para ninguém, mas muitas das pessoas querem a sua herança, né? E a maior herança que nós podemos ter em nossas vidas é a que Deus tem para nós, né? Em sua infinita bondade, sabendo que iria se passar várias gerações sem que ele estivesse encarnado como homem, ainda nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos dar ânimo, coragem, força, para que pudéssemos atravessar as veredas, né? Os infortúnios, as dificuldades, nos garantindo que estariam conosco até os fins dos tempos, na eternidade. Amados, onde é que Deus mora? Deus mora aqui dentro, ó. O templo do Espírito Santo é aqui, é aí. Por isso que nós temos a eternidade. Por isso que nós vamos ser chamados a estar com Ele no sétimo céu, junto de Deus Pai, do Espírito Santo, junto de Jesus Cristo. Amados, coisa maravilhosa, tem a palavra do Senhor, e é nessa palavra que nós temos que ter a certeza, que nos garantirmos, amém? Agora podemos entender um pouco mais, por que é que a Bíblia é sempre e sempre será, por toda a eternidade, cristocêntrica. Porque tudo foi feito para Ele e por Ele. Tudo que está em nosso redor, tudo que nos ocorre, tudo que irá nos acontecer, ou é permissão dEle ou é bênção dEle.
E é isso que nós temos de entender. Cristo Jesus, centro de todas as coisas. Tanto é que a divisão do mundo está em quem é cristão e quem não é cristão. Nós estamos percebendo nos dias de hoje uma forte influência mundana contra a palavra do Senhor. Por quê? Porque isso nos traz força. A palavra de Deus nos traz vitória, nos traz esperança de uma nova vida, enquanto que o mundo quer fazer com que você entenda que a tua vida só é essa. Mas, amados, não existe um ser pensante que não imagine que ele tenha vindo de algum lugar, que ele está aqui com um propósito, e que ele vai para onde após a morte. Você não pode, no estalar de dedo, acordar e não saber de nada disso, de não procurar determinadas situações. A palavra está explicando da onde nós viemos, do amor de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a adorar Cristo Jesus. E para onde que nós vamos? Para o seio de Abraão, para a felicidade eterna. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Agora, podemos entender como a Bíblia é cristocêntrica, né? Pois só o Senhor é Deus. Só encontramos a alegria de viver em Sua presença. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Salmo 109, 105. Amemo-nos, amemos o nosso Salvador de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos que buscar a Deus com todo o nosso entendimento. Nós não temos que ter outras pessoas ou outras coisas. Ontem no Unity, o Renato falou uma coisa maravilhosa que tocou no meu coração, e a gente para pensar, e cada um tem uma sistematização de o que é que ele gosta de fazer. Muitas pessoas gostam de trabalhar, são pessoas trabalhadoras mesmo. Então elas só focam no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho. E isso rouba a presença de Deus. Outras pessoas não gostam de fazer nada. A gente sabe de muitas pessoas que não gostam de trabalhar, mas tem uma outra aptidão, gosta de jogar, gosta de passear, vive viajando e desfoca de Deus. E nós precisamos observar isso. Em que é que nós estamos focados? Nós estamos vivendo com qual propósito? Para onde realmente o nosso coração está volto? Porque é muito fácil nós falarmos assim: eu não tenho ídolo nenhum a não ser Deus, eu não guardo imagem no bolso, nada. Mas o teu pensamento está onde? Só no trabalho? O teu pensamento está no viajar, num carro novo? O teu pensamento está no celular, no relógio? No que é que está o teu pensamento? A palavra do Senhor diz que o nosso pensamento tem que estar em primeiro lugar na presença de Deus. Nós possamos ser casados, ser pais, mas a presença de Deus é aquilo que sustenta a família coesa, é aquilo que nos traz a união, a harmonia. E é isso que Deus quer, que nós estejamos com o nosso pensamento focado em Cristo Jesus. Pois perceba, vamos falar da área do trabalho, porque é o que é mais comum, né? Toda vez que você foca no trabalho, o trabalho te traz sabor, te traz um financeiro, que é o que a gente precisa para viver nesse mundo. Tudo bem, correto. Mas o trabalho também te traz de sabor. Se você começa só a imaginar as preocupações, as soluções que nós precisamos dar a respeito daquilo que nós temos responsabilidade de resolver, nós andaremos amargurados, nós andaremos sem solução, porque o trabalho é todo dia, e todo dia lhe é oferecido uma situação diferenciada. Então, a gente vai ficar triste, a gente não vai ter alegria.
é uma gangorra, um sobe e desce, né? Você terminou aquele projeto, aquela situação, você recebeu, você ia sorrir. Depois começa outra situação, outras necessidades, e você novamente recai na sua alegria. E agora observe, aquele que é mais espiritual. Observe aí do seu lado. Olhe aqueles que são mais velhos, aqueles que possivelmente já se aposentaram, que não estão trabalhando, estão se dedicando mais a Deus, um sorriso pleno, uma paz, uma tranquilidade. E nós precisamos viver nessa paz, nessa tranquilidade. E amados, isso nós só conseguimos quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. Louvado seja. Pois estamos vendo o cumprimento das Escrituras acontecendo. Então, não será diferente do que conhecemos. A nossa presença está em Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, que veio à terra para nos deixar o exemplo, para sabermos em quem nós podemos confiar. Quem é que nós podemos confiar, amados? Só em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que ela venha a surtir efeito, que nós venhamos a nos alimentar mais da presença do Senhor. Faz um teste, querido. Deixa um pouco os problemas de lado. Busque um pouco mais a Deus. Reflita na palavra do Senhor. Peça entendimento do Espírito Santo, que todo aquele que o pede, Ele dá sem distinção. Toda a sabedoria necessária. Tudo aquilo que você precisa para poder caminhar na presença de Deus, Ele vai te orientar. Ele vai te desviar das pedras de tropeço que o mundo muitas vezes tem colocado na tua frente para ver o teu choro, para ver a tua queda. Mas todo aquele que se ajoelha na presença do Senhor em oração, ele está de pé diante do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, para a honra e glória somente dele. Obrigado, bispo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, pastor Eduardo, palavra abençoadíssima. E nós temos a certeza da nossa vitória, amados. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele nos liberta, nos cura e nos salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, mais um dia estamos recebendo a unção de Deus, e eu quero orar por você agora, por todos aí, mas a palavra foi pregada maravilhosamente pelo Espírito Santo de Deus, pela vida do pastor Eduardo, mas não poderemos ser salvos, não poderemos ser curados, não poderemos ser libertos, se nós não aceitarmos aquele que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi criado, não foi feito. Se você não aceitar Jesus, amado, como seu Salvador, nada vai acontecer na sua vida. Então aceite agora Jesus, porque a palavra nos diz que nós temos que aceitar Jesus Cristo para sermos curados, libertos, salvos, sermos aceitos como filhos legítimos de Deus. Então, declare comigo agora essas palavras e repita comigo, para que você receba o grande milagre através dessa palavra hoje. Declare assim, diga: eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora, amados, o seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora, nós vamos receber
as bênçãos, as vitórias dessa palavra. A partir de agora, nós vamos, aleluia, receber a unção do Espírito Santo de Deus, porque a partir que aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele vem para fazer morada dentro de nós. Então, quero orar por vocês e vou dar a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama a tua unção, batiza o teu povo com o Espírito Santo, batiza o teu povo com os teus dons espirituais. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o fruto do Espírito Santo possa habitar dentro de cada um de nós, possa habitar nessa igreja, Pai, o fruto do teu Espírito Santo, que tem o amor, que tem a alegria, que tem a paz, que tem o regozijo, que tem o gozo, que tem, Senhor, a temperança, que tem o domínio próprio, Senhor, aleluia. Nós precisamos do teu Espírito Santo, para que nós possamos transbordar, Senhor, a tua unção, possamos transbordar o teu amor, a tua alegria, a tua felicidade, Senhor, para que nós possamos ter domínio próprio em nossas vidas, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, traz, Senhor, a temperança, traz a tua paz, traz, Senhor, a unção, Pai querido, Pai amado, de falar em línguas, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de cura, Senhor, o dom da ciência, para que nós possamos ter, Pai, a sabedoria de ler a tua palavra e ter o entendimento dos mistérios ocultos espiritualmente, Senhor, somente com o dom da ciência, o dom do discernimento do Espírito. Senhor, derrama toda a tua unção, enche, Pai, nos renova com o teu azeite, nos renova, Senhor, com a tua unção, e que possamos receber, Pai, o batismo do Espírito Santo, através dessa palavra, através desse clamor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Haja o falar em línguas, haja o batismo do Espírito Santo, repito, para que o teu povo possa ser cheio do poder da tua glória e do teu Espírito, Pai. Assim que te pedimos em nome de Jesus, receba o renovo, a unção, receba o fruto do Espírito Santo, receba os dons do Espírito Santo, aquilo, a palavra fala que o Espírito Santo tem um dom, preparado para cada um de nós, para que possamos trabalhar na obra do Senhor e sermos fortalecidos, porque o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado, ele é o único que nos lembra das mensagens dessa palavra. É o Espírito Santo que vai te lembrar para amanhã, para daqui um mês, daqui um ano. O Espírito Santo te lembra dessa mensagem que foi pregada hoje e de todas as outras que você tem ouvido em nome de Jesus. Então, amados, até domingo no culto da família, 11 horas da manhã, presencial aqui na Igreja de Aliança com Deus, e às 11h30 online através do nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares, toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que estivermos pregando a palavra de Deus, e deixe seu like. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Um beijo da minha mãe Holanda, pastora Rose, pastora Márcia, Mariana, meu filho Gabriel que está aqui, companheirão da obra do Senhor, pastor Eduardo, e todos os obreiros, todos os membros que eu amo tanto, espalhados aqui em São Paulo, pelo Brasil inteiro, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos, e nós vamos declarar que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.